O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nesta manhã encontramo-nos para celebrar a solenidade da Natividade de João Batista. E com a singularidade do que temos a oportunidade de celebrar no dia de hoje, convido a todos a fazermos um pequeno itinerário, de tal modo que possamos em João Batista também reconhecer a grandiosidade daquilo que nós recebemos por pertencermos, pelo batismo, ao corpo de Cristo. Para tal, nesta parte da manhã, convido a todos a debruçarmos-nos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 22 a 26. Uma retomada da história é apresentada por Paulo, e que de tão singular também fala da minha e da tua missão. No versículo 22 é simples: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Davi, o rei lembrado por Israel com saudade e que é o parâmetro da sua glória. Ainda que o filho de Davi, ou Salomão, seu sucessor, tenha sido um grande rei, Davi é aquele que é lembrado como o que mesmo diante de suas inúmeras circunstâncias e debilidades, faria a vontade do seu Senhor. E como pastor de ovelhas, conduziria o seu povo em nome do seu Senhor. Davi, cuja dança remete exatamente ao louvor por agradecimento ao Senhor que conduziu não só a ele, mas todo o seu povo diante das mais diversas batalhas, é o ícone daquilo que cada homem e cada mulher que, tendo encontrado o seu Senhor, escutado a sua palavra e tendo entendido o que fora formado desde as entranhas maternas para fazer parte do sonho de Deus, ele assume o seu papel na história como um rei. Afinal de contas, o responsável pelo reino é o rei. Ele mostra o rosto do seu reino e do seu povo. Ele tem a missão de cuidar de seu povo. Ele tem como primeira missão ser o sinal daquele que o coloca no trono para conduzir o povo que não lhe pertence
como propriedade, mas lhe pertence como parte, como nação. Deus, ao fazer surgir Davi, indica exatamente que eu é que sou o vosso rei e eu é que vou vos conduzir. Mas é claro, todos nós sabemos muito bem que Davi, nas suas volúpias, nas suas incertezas, também cometera erros. Como todos nós os cometemos. Entretanto, Davi é lembrado como aquele que realmente colocou-se a serviço do seu Senhor e como aquele que mesmo nas suas debilidades, como já disse, consegue deixar com que os lampejos da graça e do sonho de Deus se realizem na sua história e na história de seu povo. Pois bem, hoje lembramos-nos de Davi. Mas nós não estamos agora, nesse exato momento, celebrando a solenidade da Natividade de João Batista? Não é aqui apresentado no livro dos Atos dos Apóstolos a imagem de João? E nesta solenidade, por que estaria eu falando de Davi? Para resgatar exatamente a história da salvação. Enquanto Davi reúne o povo como nação, agora João une esse povo, não somente como nação, mas como homens e mulheres que precisam perceber, através da sua conversão, do voltar-se para o seu Senhor, mesmo diante das suas debilidades, que é possível, sim, se reconstruir, ressignificar a própria história, a partir da escuta da voz do Senhor que clama no deserto da história. Sim, porque a história, ela também é um deserto. Em inúmeras circunstâncias não vemos como ela possa frutificar tantas coisas e, ao mesmo tempo, ao andar alguns metros, alguns anos, entrar para a sequidão da ignorância, da violência. A ignorância aqui é ignorar o passado e não aprender com ele. E a violência, que se desdobra não só nas guerras que agora vemos, não só na insegurança jurídica que contemplamos em alguns outros tantos lugares, não só o fato da incerteza de que uma violência também se instala quando a educação não é tratada de modo adequado, quando os conchavos políticos se sobressaem aos interesses daqueles que devem ser realmente conduzidos, e isso vemos na maquinação política que acontece dentro de nossa legislatura. Sim, uma maquinação política. Porque é um absurdo que aqueles que deveriam pensar em encontrar estratégias e ajudar para que o nosso país conseguisse caminhar somente no seu recesso parlamentar, votem o que é do próprio interesse. Ou, quando é do interesse do governo executivo, para conseguir algumas benesses. Mas é claro que não estou falando aqui de política, estou falando de violência. Da violência desdobrada pela ignorância do coração que volta-se somente para aquilo que não é o seu caminho, como quem se deixa conduzir pelo Senhor, a exemplo de Davi. A ignorância e a violência que são frutos exatamente da incapacidade de escutar, como vemos no tempo presente, nas circunstâncias que acabo de citar. E por que agora falo dessas coisas quando cito João Batista? Porque João, em seu itinerário, antes de tudo, procurou mostrar ao povo que poderia se preparar para encontrar-se com o seu Senhor, não só pelo arrependimento, não só por um arrependimento, mas pelos passos concretos, firmes e decididos de
consertar-se, emendar-se, corrigir-se, segundo o arrependimento. Se Davi orienta o povo como nação, agora João conduz esse povo como família. Família que precisa olhar para si e perceber que enquanto não escutar a voz daquele que clama no deserto da história, chamando-nos à profundidade da vida, continuará a não experimentar a graça e a misericórdia do nosso Deus, que são, sim, derramadas em abundância, derramadas incessantemente, mas não são usufruídas por aqueles que não se dispõem a acolhê-la. Porque não a acolhem? Porque não o escutam. Se Deus é misericórdia, cujo nome significa João, se João é essa expressão, por que nós todos, então, não assumimos aquilo que é o papel de cada um de nós, a partir não só do nosso batismo, mas por um real compromisso de adesão, de vivência, portanto, de conhecimento de Jesus Cristo? O porquê? Porque não escutamos. Ainda João clama no deserto da história, dizendo: escutai, eu não sou aquele que deveria vir, mas eu vos indico aquele que deveis seguir. Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas ele vem depois de mim, e eu nem tenho a dignidade de um escravo para desamarrar suas sandálias. Mas eu tenho a certeza que, como descendente de Abraão, a todos nós que tememos a Deus, nos foi enviada a mensagem da salvação, cujo Deus é graça, cujo Deus é misericórdia, para que nós possamos, como Davi, na nossa pequenez, unirmos-nos no caminho com o Senhor. A nossa pequenez e a nossa franzina estatura diante da ignorância e da violência de nosso tempo podem ser tão insignificantes, correto? Porém, uma pequena voz de uma criança que hoje é anunciada no Evangelho de Lucas e da qual poderemos falar mais à tarde, a voz desse menino ou o silêncio no ventre de sua mãe, são o sinal daquilo que na nossa consternação, na nossa conversão, poderia fazer grande diferença. Sim, consternação, porque desinstalados da nossa comodidade, veríamos aquilo que realmente não temos sido. Não temos sido os reis, como Davi, responsáveis por fazer com que a condução da história seja marcada pela vontade de Deus. Talvez nós todos, inclusive aqueles, os mais fervorosos e aqueles que são os mais dedicados através das redes sociais de agredir as instituições ou mesmo bispos e por aí vai, e esses não estão simplesmente em um ou dois institutos que têm suas conexões na internet, suas comunicações na internet, eles estão dentro de nossas comunidades. Que não reconhecem uma única coisa e se esqueceram disso. Todo batizado se torna rei. Como descendente de Abraão, faz parte da dimensão davídica, da missão dada à humanidade. Conduzirmos o povo, cuidando dele, responsáveis por fazer com que a vontade de Deus aconteça no meio de todos nós. É uma dimensão davídica que todos nós carregamos pelo batismo. Nós, pelo batismo, somos reis. Ainda há uma outra dimensão singular, a profética. E João Batista é o último dos profetas, que pouco fala, porque agora não é momento de muito falar, mas da atitude convicta de arrependido, converter-se. Uma voz assertiva, direta e talvez até que sussurre ainda. Como a presença de todo e qualquer cristão que, assumindo o seu papel, nascido de Cristo, agora precisa ser profeta.
Não para falar do futuro, como alguns perdem tempo e fazem as suas reuniões tentando dizer o que acontecerá amanhã. Ai, como eu gosto de me lembrar daquela música: o que será amanhã, me diga quem souber. Nenhum de nós sabe o que será amanhã. Mas a dimensão profética da vida cristã é a mesma de João. Eu não sou aquele que resolverá os problemas. Eu não sou aquele que dará a vida. Eu só aponto para ele. O profeta do tempo presente, o profeta na dimensão joânica que nós carregamos pelo nosso batismo, é aquela de, por uma palavra e por uma conduta marcada e comprometida com o Senhor, que chega junto de nós e através de nós na humanidade, ajudar as pessoas a pelo menos se perguntarem: será que a vida que tenho vivido, marcada pela sequidão do deserto, da ignorância e na violência, corresponde realmente àquilo para o qual Deus me chamou à vida? Percebam que isso é mais do que falar do futuro, é construí-lo. Mais do que simplesmente indicar um caminho, é mostrar que está passando com a outra pessoa também pela mesma estrada. O profeta, na dimensão de João, é aquele que não só aponta pecados, como muitos assim o fazem, como aqueles que falam da pequenez da humanidade. Não! Isso não é profetismo. Como também não é profetismo aqueles que acham que simplesmente uma revolução social resolverá os problemas. Não, isso não é profetismo. Inclusive, alguns acham que o profetismo é sair agredindo através de palavras não só a instituições, não só a pessoas, não só a determinadas expressões religiosas. Não, isso não é profetismo. Me permitam, isso talvez seja inclusive hipocrisia, porque muitos que assim o fazem não assumem de fato o caminho que precisa ser trilhado para que a vida de Deus aconteça na humanidade. Não nos esqueçamos que muitos revolucionários, no período da queda de grandes governos revolucionários, tinham suas torneiras de ouro. Hoje eles não têm as torneiras de ouro, mas usam os seus ternos muito bem confeccionados. O profetismo do tempo presente é simplesmente aquele que, na alegria por saber que o Senhor caminha conosco, indica aquilo que hoje escutamos na boca de Paulo ao resgatar a imagem de Davi e de João Batista. Relembro, Davi como um rei que conduz o povo e João Batista como aquele que agora prepara o povo para viver como família que retoma o seu caminho num processo de reavaliação e de conversão. Paulo entende que ele é rei. Paulo entende que ele é profeta. E Paulo entende que é sacerdote. Essa última dimensão falarei muito brevemente e a seguir. Mas antes, Paulo apresenta exatamente isso. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada a mensagem da salvação, Cristo Jesus. Portanto, nós, como o Davi, cuidemos para que a vontade de Deus aconteça entre nós. Nós, como João, saibamos que não somos a salvação. Saibamos que nossa presença deve sempre indicar o caminho a Ele, que leva até Ele, Jesus Cristo. Exultantes de alegria porque nós participamos do seu anúncio, como João, porque Deus é graça e é misericórdia. A mensagem de salvação
nos foi apresentada. Mas então agora fica faltando a dimensão sacerdotal, porque todo homem batizado, toda mulher batizada é sacerdote em Cristo. Por que então não está aqui expresso? Porque a dimensão sacerdotal de todo e qualquer cristão está intimamente ligada ao compromisso de oferecer a única coisa que ele realmente tem e que foi dada pelo seu Senhor para a vida, para participar do mistério do seu amor. O nosso sacerdócio, e todo cristão é sacerdote, todo cristão é sacerdote. O nosso sacerdócio se dá na medida com que oferecemos a única coisa que temos, a vida. Que as nossas orações sejam marcadas por vida, pelo compromisso da conversão, pelo compromisso de fazer a vontade de Deus e pela compreensão de que cada dia é uma hóstia a ser oferecida no altar da história para aquele que toma em suas mãos aquilo que somos e da nossa pequenez, como o fragmento do pão ou como a pequena gota do vinho, transforma em seu corpo e sangue para que o mundo tenha vida. E qual a inferência e por que estou assim fazendo? Antes que alguns digam que eu estou extrapolando o texto, não estou. Porque vos digo, Atos dos Apóstolos é escrito pelo evangelista Lucas para lembrar a igreja. Vocês saíram de Jerusalém no meio de uma história que talvez nunca teria sentido, e agora toma sentido por causa do Cristo que vem ao nosso encontro. Devemos preparar o caminho como João Batista para que tantos outros se encontrem com ele. Preparar o caminho para que o mundo inteiro possa ser oferecido a Deus, no lugar mais íntimo, ou no ponto mais fecundo, onde a humanidade circula. No mundo conhecido, Roma. É ali que o sacerdócio de Paulo e de tantos outros acontece. É ali que o meu e o seu sacerdócio acontece. Quando, no dia a dia, mais do que falar, mais do que citar as Escrituras, ou mais do que simplesmente fazer as nossas orações individuais, e que é importante e indispensável, percebermos que o nosso cotidiano é uma oração, é um louvor, é um sacrifício, um fazer sagrado, para que Deus se faça presente na humanidade que está ainda envolta, e repito, no deserto da ignorância e da violência. Portanto, eu pergunto, em Cristo fostes chamados para acolher a mensagem da salvação. Acolhê-la significa vivê-la, como sacerdote, como profeta e como rei. Você a vive? Você vive esta vocação e esta missão? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do